Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 até o verso 15. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 ao verso 15. Hoje nós vamos falar sobre lembrar e associar as virtudes cristãs para a santificação. Lembrando e associando as virtudes cristãs para a santificação. O texto de 2 Pedro, na palavra, diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12. Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Oremos. Pai amado, nós lemos a palavra do Senhor e agora passamos a meditar nela. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso entendimento e para a nossa fé. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada nós começamos a falar a respeito de crer e aguardar e lembrar das grandes e preciosas promessas ao Senhor. Nós mostramos alguns elementos que a Bíblia diz, o alicerce que é firme e forte, para que nós possamos viver uma vida piedosa. Do verso 1 até o verso 4, especialmente o verso 3 e o verso 4, Pedro diz que Deus nos deu um alicerce firme para nós podermos viver uma vida cristã piedosa. Agora, sobre essa segunda parte, quando ele fala sobre lembrar e associar virtudes cristãs para a santificação, uma pergunta interessante para a gente começar é: como se faz um bolo? Não é? Como que eu preparo um bolo? Você tem lá os ingredientes: farinha de trigo, pó royal, ovo, leite, alguns colocam açúcar e essas coisas todas. Mas será que ter os ingredientes sobre a mesa tem o bolo pronto? Claro que não. Você tem coisas a fazer para misturar os ingredientes, e tem a forma certa de fazê-lo, para que então você leve isso ao forno, e depois, dependendo do forno, 40, 45, dependendo do bolo, até quase 1 hora, ele vai ficar assado e depois será servido. O grande segredo para fazer um bolo é saber associar os ingredientes na medida certa, para que então a gente possa se deliciar com o saboroso bolo, que muitas irmãs aqui fazem costumeiramente e a gente acha muito bom fazer. Pedro está falando agora sobre essa questão. A palavra-chave desse parágrafo do versículo 5 até o versículo 12 é a palavra associar. Juntar uma coisa com a outra. Vamos lembrar o contexto? Quando Pedro escreve a essas igrejas da Ásia,
ele está tratando de dois problemas: problemas externos, a perseguição, a oposição à fé, tribulações por causa da perseguição, enfermidades, dificuldades familiares e dificuldades sociais. O evangelho era perseguido, a igreja não era reconhecida socialmente nem publicamente. Isso trazia problemas externos para a igreja, problemas que vêm de fora para dentro. Mas a igreja também lida com problemas internos. E no caso de 2 Pedro, a maior dificuldade que a igreja estava enfrentando naquele momento eram falsos mestres que ensinavam na igreja e ensinavam doutrinas erradas que deturpavam a fé e que levavam aquela igreja e estavam levando aquelas igrejas para as quais Pedro estava escrevendo a duvidarem da segunda vinda ou da promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê a primeira carta inteira e também a primeira carta e a segunda carta inteiras, você vai perceber que esses problemas de perseguição e essa dificuldade com o ensino errado dentro da igreja são preocupações de Pedro ao escrever. E nessa segunda carta, ele gasta mais tempo falando sobre os problemas internos do que ele havia gastado na primeira carta. E o capítulo 2, ele vai se concentrar especificamente na acusação dos falsos, na acusação contra os falsos mestres que entram na igreja e perniciosamente ensinam coisas equivocadas. Como que nós podemos fortalecer a fé dos irmãos para que eles sejam vacinados contra o ensino falso? Primeiro, Pedro falou do verso 1 ao verso 4 que a igreja recebeu e tem um alicerce firme no qual ela está sendo edificada e enraizada, e esse alicerce firme é Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 em diante, quando ele diz que a igreja está alicerçada fortemente no Senhor Jesus Cristo. Ele então diz no capítulo 1, versículo 2, que a igreja, a fé da igreja está baseada na justiça de Cristo. Ou seja, tudo que a igreja precisa para enfrentar qualquer problema vem da justificação dos seus pecados naquela cruz, no sacrifício que Jesus Cristo enfrentou. Agora ele parte para um segundo argumento. Como que nós podemos fortalecer a fé dos irmãos para enfrentar ensinamentos falsos? Pedro vai dizer, lembrando e associando as virtudes cristãs para a nossa santificação. Tudo que nós recebemos de ensino e pela habitação e a presença do Espírito Santo na nossa vida, deve ser utilizado no nosso crescimento espiritual. Aqui está o esboço que nós estamos seguindo de 2 Pedro, e hoje eu vou trabalhar então na segunda exposição, eram para ser 6, agora vai ser 7, para falar sobre essas questões. Então, a nossa segunda exposição de 2 Pedro, ela quer tratar sobre esse tema que eu acabei de apresentar, lembrando e associando as virtudes cristãs. Como eu disse, a palavra associar é a palavra-chave aqui no texto. Uma segunda palavra que aparece 2 vezes é a palavra diligente. Então, é juntar uma coisa com a outra e fazê-lo com diligência, ou seja, com compromisso, com dedicação, com esforço da nossa parte. E Pedro, nesses 2 parágrafos que nós vamos tratar agora, ele traz 2 ensinamentos que eu quero gastar um tempo falando sobre eles com os irmãos. O primeiro ensinamento é que a fé é fortalecida na associação diligente das virtudes do fruto do Espírito Santo para o crescimento espiritual. Observa que essa lista de virtudes que Pedro faz aí, ela é muito parecida com aquela lista do fruto do Espírito Santo que Paulo faz em Gálatas capítulo 2. Capítulo 5, na verdade. E nós podemos entender que Pedro está tratando da mesma questão
que o apóstolo Paulo tratou ali. E o que ele ensina é que a diligente associação das virtudes cristãs cooperam para a nossa santificação, e crescendo em santidade e em santificação, nos tornamos mais fortes para resistir e rejeitar o ensino falso de falsos mestres que entram dentro da igreja. Então a palavra associar aqui no verso 5 é a mesma palavra traduzida por suprir no verso 11. Se você olhar aí o verso 11, Pedro está dizendo que desta maneira vos será amplamente suprida. Essa expressão amplamente suprida, ela tem a mesma raiz da palavra que é traduzida por associar aí no versículo de número 5, que é colocada no imperativo, como um mandamento para a igreja. Associar é juntar uma coisa com a outra, é suprir, é fazer o necessário, o apropriado, o adequado, o correto, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. Então, associar aqui no texto tem esse sentido, é usar essas virtudes, combinando umas com as outras, para que o resultado seja a nossa plena, ampla santificação, que é aquela que vai nos conduzir à presença de Deus. Lembra de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando Pedro diz que associando essas virtudes do fruto do Espírito Santo no nosso comportamento, nós estamos suprindo, nós estamos preparando a nossa entrada no reino de Deus na eternidade. Não é que nós fazemos a nossa entrada no céu pelas nossas obras, porque isso é o fruto do Espírito. É que o fruto do Espírito crescendo e sendo associado na nossa vida, ele produz a grande bênção. E eu coloquei essa cesta de frutas como um exemplo. Sempre que a gente fala do fruto do Espírito Santo, tem uma confusão. Porque algumas pessoas sempre entendem amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, como frutos do Espírito. No entanto, Paulo e também Pedro aqui, eles estão dizendo que esse fruto do Espírito completo, ele é formado de várias virtudes diferentes. Não são vários frutos diferentes, mas é um fruto só. Ele é formado por várias virtudes diferentes, e elas então precisam ser associadas no nosso comportamento para produzir o gosto, o sabor da santidade nas nossas vidas. É isso que Pedro quer dizer com a expressão associar as virtudes cristãs aqui. O seu significado é rico, apontando para o sentido de formar, organizar, equipar um coral. Essa palavra era usada no ambiente da música, quando um maestro ele organizava as vozes e dava os tons. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o coral ia cantar, o coral da igreja. Então eles vieram à frente, colocaram lá as vozes, os naipes, cada um no seu devido lugar. E aí quando a regente deu sinal para começar a música e fazendo lá aqueles gestos que os regentes fazem, eles entraram desafinados. De frente da igreja cheia de gente, era aniversário da igreja, eles entraram desafinados. E aí a regente levantou a mão, parou um pouquinho, fez aquele negócio, dum, 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 dum. E aí eles entraram e o coral entrou perfeitamente organizado para cantar a música. Eu acho que era um nervosismo da noite. Mas é exatamente isso que Pedro está falando. Se nós não associarmos de forma correta o fruto do Espírito na nossa vida, a coisa desafina. A gente dá uns tropeções. Então, Pedro diz que tem que associar e tem que fazê-lo prestando atenção, diligentemente. Não é com preguiça, não é de qualquer jeito, não é quando der, mas é com firmeza,
com dedicação, com esforço, para que haja uma boa apresentação. Então, a palavra associar, ela evoca o sentido de seriedade, diligência, compromisso com a excelência, para que nós possamos oferecer às pessoas um comportamento agradável a Deus em todos os momentos. Essas virtudes, elas devem ser organizadas na nossa vida de tal forma que façam a excelente coro umas com as outras, expressando melhor a nossa convivência, a nossa submissão a Cristo. Quais são as virtudes, então, que devem ser associadas? Pedro faz uma lista, mas não quer dizer que essa lista ela é exaustiva, ela é completa. Em outros textos da Escritura, nós vamos ver outras virtudes sendo alistadas e ensinadas. Pedro, então, fala aqui de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Paulo começa com o amor e vai para as outras. Pedro começa com as outras e termina no amor. Ele então diz que nós devemos ter a associação da nossa confiança em Deus com a nossa retidão. A palavra virtude aqui, ela tem o sentido de retidão, de fazer o que é certo. Nós devemos associar esse fazer o que é certo com conhecimento. Se eu sei o que eu tenho que fazer, então eu faço. Ele diz que nós devemos associar o conhecimento do que se deve fazer com o domínio próprio, ou seja, na temperatura certa. Não de mais, não de menos, mas na temperatura certa. Quando as indústrias fazem aço, elas misturam os minérios, mas tem a temperatura certa para que haja a fusão e o resultado seja aço. Se não chegar na temperatura certa, a fusão, a mistura dos elementos não acontece e o resultado não é aço, ou é um aço de qualidade ruim. Então a Bíblia diz que nós devemos associar tudo isso com a capacidade de dominar a si mesmo. Você deve associar o domínio próprio com a perseverança. Você sabe o que tem que fazer, você sabe a medida certa de fazer, agora você precisa perseverar. O grande problema da igreja é a dificuldade em perseverar. O autor de Hebreus, ele aponta isso no capítulo 10. Lembra do capítulo 11 de Hebreus que fala da fé? Todo mundo lembra, né? Pela fé Moisés fez isso, pela fé Abel fez aquilo, pela fé Abraão deixou a sua parentela e foi seguir a Deus. Deus iria mostrar o local onde ele deveria estar. Pela fé, pela fé, pela fé. Agora, nem sempre nós prestamos atenção que o capítulo da fé, o capítulo 11 de Hebreus, na verdade, ele começa no último parágrafo do capítulo 10, quando o autor de Hebreus diz: vocês precisam de perseverança. Como que nós vamos ter perseverança? Andando pela fé. E aí ele dá exemplos: Moisés, Abel, Abraão, e aí vai. E poucas pessoas percebem que quando ele termina o capítulo 11 e entra no capítulo 12, ele de novo fala da perseverança. Ele então diz: correi com perseverança a carreira que vos está proposta. Tendo essa nuvem de testemunhas, correi a carreira que está proposta. Qual é a nuvem de testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11. Eles são as testemunhas que estão ao nosso redor, nos ajudando a perseverar. E o autor de Hebreus interpreta perseverar com a figura do mundo das corridas, correndo a carreira que vos está proposta. Tem muito crente que anda devagar, quase parando, né? De primeira. Não sabe colocar a segunda. O meu avô, quando ficou bem velhinho, ultrapassou os 80 anos, e ele tinha um Fusca azul. Então ele ia na panificadora comprar o pão e uma bebida lá. E ele passava na porta da nossa casa no seu Fusca azul de segunda.
Ele ia de segunda até a panificadora e voltava de segunda. Imagina como é que aquele motor estava, né? Ele não tinha mais coragem de colocar a terceira, porque ele já não estava enxergando tão bem. Então, se ele corresse um pouquinho mais, corria o risco de ele encostar o Fusca dele no poste, né? Até que um dia ele percebeu que ele tinha netos, e a gente era vizinho dele. Ele então começou a dar gorjeta para a gente ir lá na panificadora comprar o pão e a bebidinha dele. E ele aposentou o Fusca azul na garagem. Mas um dia ele ligou lá em casa e ninguém atendeu. E ele resolveu ir de novo lá na panificadora. Ele tirou o Fusca da garagem. E quando ele abriu a porta do Fusca para ir fechar a garagem, o Senhor chamou, ele faleceu ali, sentado com o seu Fusca ligado. E minha mãe tinha ido fazer não sei o que lá perto. Foi minha mãe que o encontrou no meio da rua, sentado no volante do Fusca dele, o dia que ele faleceu. Mas ele andava de segunda. Ele só andava numa marcha. Quem sabe de carro sabe que andar de segunda o tempo todo, é certeza que aquele motor vai fundir em algum momento. Não é? Alguns crentes, eles andam na sua fé desse jeito. Sempre amarrados, sempre devagar, quase parando. Não, a gente precisa caminhar. E Paulo, o autor de Hebreus, diz, olha, caminhar a ponto de correr para chegar logo lá na linha de chegada e ganhar o prêmio. Não é ficar demorando para ver se aproveita o máximo a paisagem da estrada. Associar o domínio próprio com a perseverança, com aquela garra de que eu vou chegar lá no meu destino. Associar a perseverança com a piedade. Nós devemos caminhar o mais rápido possível, mas sem perder de vista a capacidade de amar, de cuidar, de se consagrar, de orar. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas apressadamente também, porque tem um relógio com um chicote pegando no nosso pé. Você já conheceu a história de Peter Pan? Peter Pan é aquele rapaz, aquele moço que não queria crescer. Então ele já era adulto e se comportava como uma criança. E a história de Peter Pan tem o vilão, que é o Capitão Gancho. E o Capitão Gancho tem raiva do Peter Pan, porque o Peter Pan se comporta como uma criança e ele já é um adulto. E tem um detalhe na história que nem sempre a gente presta atenção, que é o crocodilo que o Capitão Gancho vive com medo dele. E toda vez que o crocodilo se aproxima, o Capitão Gancho ouve um tic-tac, 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 tic-tac. É o relógio. A história quer mostrar que nós gostaríamos de ser jovens a vida toda, mas o relógio não deixa, ele está sempre vindo atrás da gente, e se a gente não correr, ele é o crocodilo que vai comer o nosso braço, ou outras coisas mais. Então a história gira em torno disso, um menino que não quer crescer, e um homem que cresceu e tem raiva disso. A Bíblia diz que não é nem uma coisa, nem outra. Nós não vivemos em função do relógio, faça tudo o que você puder e quiser, porque você vai envelhecer mesmo, e o presente é que importa. A Bíblia diz, não é o presente que importa. O que importa é aquele que vem. Porque quando ele chegar, sempre será presente. Mas até ele chegar, nós devemos nos consagrar e viver as nossas vidas para ele, perseverando, mas vivendo isso piedosamente, separando o tempo para orar, separando o tempo para ler as Escrituras, separando o tempo para visitar pessoas, separando o tempo para cuidar de quem está enfermo, separando o tempo para amar as pessoas, não só a si mesmo. Associando a piedade com a fraternidade. Não é só orar sozinho em casa, não é só ler a Bíblia sozinho em casa, não é só pedir a bênção de Deus sozinho em casa, não, é com as outras pessoas. A vida cristã, ela tem sentido para nós se nós tivermos a mentalidade e vivermos como corpo, uns ajudando os outros, uns cuidando dos outros.
participando das alegrias uns dos outros, participando da dor e do sofrimento uns dos outros. A palavra de Deus diz que toda a nossa perseverança, piedade, ela tem que ser vivida em meio ao amor fraternal de uma comunidade de cristãos. Nós somos corpo e temos que viver como corpo, não isolados e separados uns dos outros, como muitas pessoas procuram fazer. E tudo isso associado com o amor. A palavra amor é a palavra ágape, que é o mesmo amor que Deus tem por nós, ao ponto de enviar Jesus Cristo à cruz. Porque Deus amou, porque Deus ágape, ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou sacrificialmente, nós também precisamos aprender a amar sacrificialmente, cuidando dos outros, especialmente a família da fé. Então Pedro está ensinando, em primeiro lugar, que a diligente associação das virtudes cristãs fortalecem, ampliam e expõem a nossa santificação perante os olhos das pessoas. Dentro desse mesmo argumento, a pergunta é: por que essas virtudes precisam ser reunidas na vida cristã? A resposta está no versículo 8 e no versículo 9. Olha o que Pedro diz. Porque, olha aí a conjunção explicativa, porque estas coisas, amor, perseverança, fraternidade, virtude, essas coisas existindo em vós e aumentando, crescendo, expandindo, fazem o que na sua vida? Ele diz que essas coisas existindo e aumentando fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutíferos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer nessas coisas nos levam a conhecer mais Jesus. Então nós não conhecemos Jesus só lendo, estudando a Bíblia e comprando livros de doutrina que são apresentados nos congressos que a gente realiza na igreja. Esses instrumentos auxiliam, mas eles se firmam quando saem do papel, quando saem da leitura e da mente e se tornam hábitos, se tornam comportamentos que nós praticamos com a esposa, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, com os irmãos que frequentam a igreja junto com a gente. Pedro está dizendo que essas virtudes, elas existem e elas devem crescer. Então, existindo e crescendo, aumentando em vocês, vai fazer de vocês crentes frutíferos, vai fazer de vocês crentes ativos. Crentes que têm essas virtudes trabalham na igreja. Crentes que não gostam de trabalhar na igreja são crentes que, será que essas virtudes estão existindo e crescendo neles? Então Pedro pergunta: por que essas virtudes precisam ser reunidas? Essas virtudes devem existir e aumentar. Essas virtudes nos tornam ativos e frutíferos no conhecimento de Jesus. E aí Pedro, não é o pastor Hélio, está escrito aí no texto, olha o que ele diz. Verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Imagina o crente sem essas virtudes, sem o fruto do Espírito Santo. Pedro está dizendo que ele é cego. Na verdade, Pedro está dizendo que ele é míope, porque ele vê só o que está perto. Enxerga pouco. Tem problema visual. Precisa de um óculos novo. Então, nós que temos problemas de vista, entendemos bem o que Pedro está dizendo aqui. Se eu tiro o óculos, os irmãos que estão sentados lá na sombra, atrás, pode esquecer se eu vou... Quem está sentado lá no último banco, pastor? Quem estava de costas aqui vai adivinhar melhor do que eu. Não enxergo. Eu enxergo 40% do meu olho esquerdo. Toda vez que eu vou tirar a carteira de motorista, o médico fala: e aí, dá ou não dá? Aí, dependendo do médico, uma vez um médico diz: não, você é caolho, você só pode dirigir com óculos. Aí colocou lá,
na minha carteira uma observação: só pode dirigir com óculos. Se eu for pego numa blitz sem óculos, estou liquidado. Aí eu fui fazer o exame de novo, o outro médico: uai, mas por que o médico colocou aqui que você é caolho? Você enxerga pouco, mas enxerga. Então, vou tirar essa observação. Então, agora eu posso dirigir sem óculos. O anterior dizia que não, o atual diz que eu posso dirigir sem óculos. Mas é um perigo confiar no pastorel dirigindo sem óculos. É por isso que eu não dirijo à noite. Dificilmente eu viajo à noite. Só se não tiver outra alternativa, porque à noite eu enxergo muito mal. De dia ainda dá, não é? Então, Pedro está dizendo que na nossa vida de fé é do mesmo jeito. Se amor, fraternidade, piedade, diligência, perseverança não está crescendo, a sua visão está diminuindo. Você é cego, você enxerga pouco, você só enxerga perto. Você precisa associar essas virtudes, praticá-las cada vez mais, fazer uso delas em conjunto, misturá-las como você mistura os ingredientes do bolo, para apresentar um bolo àquela visita que você convidou para a sua casa. Para apresentar santidade aos olhos dos outros e das outras irmãs na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: olha, quem não tem essas coisas é míope, vê só o que está perto. Tem problema de memória. Uma das doenças mais temidas por nós é o Alzheimer. Porque o Alzheimer faz a gente esquecer as coisas. A gente, nessa caminhada pastoral, já lidei com muita gente que teve Alzheimer. Pessoas que eram muito boas de memória e de repente começaram a ir perdendo. E o último caso que eu acompanhei era a esposa de um irmão muito querido nosso. E ela começou a ter lapsos de memória. E ela começou a trocar os nomes dos filhos, dos netos. Ela começou a não perceber as coisas. Ela olhava para o esposo e: quem é você? E foi triste aquilo. O melhor amigo do meu pai teve Alzheimer. Aquele melhor amigo de fazer tudo junto, pescar junto, comprar disco junto, ouvir música junto. Os dois gostavam de ouvir tango junto. E quando os dois iam lá para casa ouvir tango, a gente tinha que sair, porque era alto e era tango, né? Quem gosta de tango vai se lembrar, né? Meu pai ouvia aquilo no volume 10. O vidro da porta da casa gemia na hora que ele soltava aquele som. E eles faziam isso juntos a vida toda. E ele teve Alzheimer. E meu pai um dia voltou para casa chorando, porque ele foi visitar o amigo e o amigo disse: quem é você? Quem é você? Pedro está dizendo que quando nós não associamos essas virtudes e as colocamos em prática, é como alguém que está paulatinamente sendo acometido por Alzheimer. Está perdendo a memória. Olha o que ele diz aí no texto. Ele diz: esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esquece daquilo que ele disse lá no versículo 2, de que tudo na nossa vida é baseado na justiça de Cristo. O que a justiça de Cristo deu para nós? Perdão dos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, temos paz com Deus, temos acesso à graça e temos alegria nas próprias tribulações. Não associar essas virtudes é esquecer dessas 3 bênçãos do perdão dos pecados. É esquecer que nós temos paz com Deus e aí os pecados ficar acossando a nossa mente o tempo todo com culpa, com condenação. É esquecer que nós podemos contar com o socorro e com a ajuda de Deus. Lembra de Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16? Temos o grande sumo sacerdote. Ele pode nos socorrer. Por isso, cheguem o mais perto possível para Ele socorrer vocês. Se eu esqueço da graça, eu esqueço que eu posso chegar pertinho de Deus para receber perdão. E se eu esqueço que Deus nos socorre, nos ajuda a atravessar as tribulações, como vai ser?
quando a doença chegar, quando o acidente acontecer, e quando os problemas ficarem grandes. Quando eu era pastor lá na primeira igreja, lá tem uma reunião de oração todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Todos os dias. Pouquíssimas pessoas vão. Mas aquela reunião de oração era uma das maiores estratégias evangelísticas da igreja, até hoje. Muitas pessoas se converteram a Cristo ali, naquela reunião de oração. E um exemplo que nós tivemos foi de uma moça que passava lá na porta, isso foi antes de eu ser pastor lá. Uma moça passava na porta todo dia de manhã e via aquelas pessoas entrando para orar. Era uma igreja. E um dia ela resolveu, um dia que ela estava com muito problema, ela entrou para assistir. Não quis orar, só ficou vendo o que acontecia, mas voltou no dia seguinte, voltou no terceiro dia e voltou aquela semana toda. Na semana seguinte de novo. O nome, não vou falar o nome dela, não vai dar certo. Mas ela disse, ela foi convertida a Cristo, ela mudou-se para Rio Verde, e lá de Rio Verde ela passou a frequentar a igreja e mandou uma carta para a irmã que conduzia as reuniões de oração lá na primeira igreja. Ela me mostrou a carta. Na carta ela disse o seguinte: olha, eu comecei a frequentar aí a reunião de oração. No começo, para mim, era tudo esquisito. Não entendia nada que vocês faziam. Mas eu ouvi as pessoas fazerem pedidos de oração, contar os seus problemas. Às vezes chorando, às vezes preocupada. E eu comecei a perceber que alguns problemas que eram mencionados eram os mesmos que eu tinha. Então, eu comecei a orar também. Comecei a frequentar com mais assiduidade essa reunião. De repente eu percebi que aqueles problemas enormes foram ficando menor do que a minha fé. E Deus ia respondendo às orações e resolvendo os problemas. Eu não tive escolha. Entreguei minha vida para Jesus. Quando nós associamos as virtudes cristãs, a fé cresce. Quando nós não fazemos isso, a fé decresce. Os problemas ficam maiores do que a nossa fé, intransponíveis. Mas associando isso com a fraternidade, um orando pelo outro, a gente enfrenta os problemas e Deus nos ajuda a atravessar as tribulações. Então, é por isso que nós precisamos associar com diligência as virtudes do fruto do Espírito Santo na nossa vida prática, para que a nossa santificação se torne visível aos olhos das pessoas. Se isso acontecer, os palavrões vão diminuir na boca de quem gosta de falar palavrão, o desrespeito para com o filho, a esposa, o pai, a mãe vai diminuir, a frequência e a assiduidade na igreja vai aumentar, a utilidade e a apresentação para fazer essa, aquela ou aquela outra tarefa na vida para servir os irmãos não vai se tornar uma tarefa difícil e complicada. As mágoas, os ressentimentos, as dificuldades, porque alguém me criticou no passado quando eu tentei ajudar e eu tentei servir e a pessoa não compreendeu, elas vão ser mais fáceis de digerir e engolir. A gente ouve crítica o tempo todo. O tempo todo. Às vezes feita com educação. Às vezes feita com maledicência e pelas costas. Se o fruto do Espírito não estiver firme no nosso coração, a gente chuta o balde e vai tirar satisfação uns com os outros e a igreja vira uma guerra. Porque tem muita gente que não gosta de levar desaforo para casa, ainda que Jesus o levasse. Não imita Jesus, imita outra coisa. Então, associar essas virtudes faz a santidade aparecer. Perder de vista essas virtudes faz a santidade sumir. É míope, é esquecido, não tem boa memória das coisas que estão acontecendo. Então, crescer em santificação confirma
amplamente a entrada no reino eterno. A fé, ela é fortalecida nessa associação. Crescer em santificação confirma amplamente. Pedro diz que crescer na santidade confirma com folga a nossa entrada no reino dos céus. Muitos crentes têm dúvida. Pastor, não sei se eu sou salvo, se eu vou ser, como é que vai ser, mas tem um monte de coisa que não quer resolver na sua vida. Comece a resolver essas coisas. Como que resolve, pastor? Associando a virtude com a fé, com o conhecimento, com a perseverança, com a fraternidade, com o amor, essas coisas. Elas crescem e elas funcionam. Essa afirmação de Pedro, então, ela corrobora com Hebreus 12, 14. Eu falei 14, 12 naquela hora, é 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atendendo diligentemente, o autor de Hebreus usa a mesma palavra de Pedro, atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O autor de Hebreus está falando faltoso com dois sentidos. Faltoso no sentido de não estar presente nos cultos, capítulo 10, verso 25. Não deixei de congregar, como é o costume de alguns. Antes, quanto mais o dia da volta de Jesus se aproxima, façam mais reuniões. Então, lá na época da reforma, as igrejas só se reuniam no domingo, de manhã. Era só uma vez por semana. E aí, o mundo começou a se desenvolver, começaram a aparecer reuniões no meio de semana. Em 1780 surge a escola dominical, agora não é só o culto, tem o culto e as aulas. Aqui no Brasil, o culto da noite ele é muito mais frequentado, porque quando os protestantes vieram plantar o evangelho aqui, havia a igreja oficial, que era o catolicismo romano. Então, os templos protestantes não podiam ter aparência de templo. Ou seja, não podia ter torre, não podia ter cruz, não podia ter sino, e os cultos tinham que ser à noite. É por isso que aqui no Brasil o culto da noite ele é forte. Se você vai nos Estados Unidos, é a escola dominical com o culto da manhã que é forte. À noite quase ninguém vai. Se você vai em São Paulo, eu fui numa poderosa igreja presbiteriana, que eu não vou falar qual que é aqui, senão o pessoal vai falar mal dela. Mas eu fui numa igreja presbiteriana muito famosa lá em São Paulo, e aí a gente foi lá perguntar que hora que era o culto. Porque tem igreja que faz 6, tem igreja que faz 7, tem igreja que faz 7:30. Aí nós chegamos lá, à tarde, no domingo, e perguntamos para uma irmã, estava tendo uma reunião da SAF, e a irmã perguntou, por que vocês estão perguntando o horário do culto? É porque a gente está querendo vir. Mas vocês tinham que ter vindo de manhã é que é bom, à noite é sem graça. Já pensou? O pastor ia perguntar, quem foi a tal e cuja que eu vou chamar lá no meu gabinete para uma conversa, né? Mas às vezes, porque o culto da manhã era muito melhor, era mais cheio, era mais frequentado. Então, vamos fazer propaganda do culto da manhã. O da noite a gente deixa para lá, né? Mas aqui em Goiânia, se fizer isso, o pastor é mandado embora. Com razão, né? Porque os cultos da noite ainda são fortes. E a gente investe pesado nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele está dizendo, não seja faltoso no sentido de não seja ausente. E não seja faltoso no sentido de não fique praticando pecado com frequência. Não seja alguém que sempre se encontra alguma coisa errada no seu comportamento. Procure ser melhor, procure fazer melhor. O autor de Hebreus está dizendo isso, associando essa questão de não ser faltoso com santificação. Eu não sou faltoso quando a minha santificação está em crescimento na minha vida pessoal. E em segundo lugar, vocês conhecem a Dolly, né? Qual que é o problema da Dolly? Ela tem falta de memória recente. Então, você fala uma coisa, 2 minutos depois ela esquece. Tem uns irmãos que são assim, né? Você fala uma coisa, 2 minutos depois ele esquece. Mas deixando a Dolly de lado só para enfeitar o nosso slide, olha quantas vezes Pedro usa a palavra lembrar no versículo 12 ao versículo 14. Ele diz, olha, eu vou lembrar vocês porque a minha morte está perto, o que quer dizer que Pedro já estava meio velhinho
e como nós sabemos, ele morreu provavelmente no ano 68, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Essa história está num livro apócrifo chamado Quo Vadis, ou Aonde Você Vai. O Quo Vadis é uma novela cristã do final do segundo ou terceiro século, por volta do ano 200, do ano 300, que imaginou a história de Pedro quando ele estava em Roma, e aí, quando veio a perseguição na qual Pedro seria preso para ser morto, essa história diz que ele fugiu da cidade. E saindo da cidade, no meio do caminho, ele se encontrou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo então perguntou: Quo vadis? Em italiano, em latim. Aonde você vai? Eu estou fugindo da perseguição. E aí Jesus Cristo, nessa história, Quo vadis, diz o seguinte: então eu vou voltar a Roma e morrer outra vez. E aí que Pedro então volta, se entrega aos verdugos romanos e ele é crucificado. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Nós não sabemos se a história foi desse jeito mesmo. É um livro, uma novela daquela época, que muita gente usa para dizer que foi desse jeito que Pedro morreu. Então, a tradição baseada no Quo Vadis diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma, provavelmente no ano 68. Por quê? Porque o ano 68 foi o ano em que Nero morreu. E foi Nero que mandou matar Pedro. Então, se ele morreu em 68, dificilmente o fantasma dele ia mandar matar Pedro depois disso. E é por isso, então, que às vezes nós vemos que Paulo morreu entre 64 e 68. Não se sabe exatamente a data, mas sabemos que também foi Nero, então, no mais tardar, no ano 68. Agora, ele está dizendo aqui que ele está perto de morrer, e ele precisa fazer a igreja se lembrar das coisas que ele já tinha ensinado antes. Pedro está dizendo que o que ele está escrevendo aqui, na segunda carta de Pedro, não é novidade. Ele já tinha falado sobre isso antes, quando pregou o evangelho para eles. Ele está repetindo o ensino para que os membros da igreja não esquecessem e assim pudessem enfrentar o ensino falso que estava sendo introduzido dentro da igreja. Então Pedro diz: sempre prontos a lembrar das verdades já ensinadas. Na igreja, sempre, constantemente, em algum momento, nós vamos repetir algum ensino. Segundo, é sempre justo despertar as lembranças, despertar o que está adormecido para usar. Pedro está dizendo que esse expediente, essa prática de recordar, de relembrar, de ensinar novamente é justa. Tem irmãos que anotam na margem da Bíblia o dia que o pastor pregou naquele texto. Vocês fazem isso? Várias igrejas por onde eu passei, especialmente alguns irmãos mais antigos, porque hoje a gente tem esses recursos. Há menos de 20 anos atrás, a gente ainda ficava copiando o sermão, igual a Leila está fazendo aqui, né? Que a gente incentivava. Hoje em dia, pastor, manda o slide, pastor, manda o PDF. Está fácil, né? Naquela época não era tão simples assim. Eu aprendi a escrever os meus sermões porque os irmãos pediam esboço. Eu só tinha um, então eu tinha que copiar de novo ou entregar o que eu tinha e fazer outro. Aí eu aprendi a escrever, depois veio o computador, aí ficou moleza. Ficou bom demais. Hoje eu gasto bem menos tempo preparando o sermão do que eu gastava há 30 anos atrás. Então, ele diz que ensinar de novo é justo, porque a nossa memória é curta. Não é todo mundo que investe dinheiro para estudar a Escritura com constância. E essa é uma das razões porque nós temos várias reuniões, vários ministérios, para de várias formas diferentes, grupos diferentes, faixa etárias diferentes, ensinar a palavra do Senhor para a obediência e crescimento na santificação. E terceiro, conservar a lembrança de tudo deve ser motivo de esforço diligente. Pedro dá uma ênfase na totalidade do ensino. Você vai fazer um bolo, usa todos os ingredientes, menos o pó royal.
O que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai ficar fininho, né? Talvez não dá nem para comer direito. Ele não vai crescer. Então, Pedro está dizendo, olha, nenhum ingrediente pode faltar. Você não só tem que ter todos os ingredientes, mas também você tem que usar todos os ingredientes. Então, tudo que é ensinado tem o seu papel. Nós não podemos esquecer que tem um leão ao nosso redor rugindo, querendo passar medo na gente, para a gente correr doido para qualquer direção e ele pegar a gente no caminho. Não, nós somos pessoas diligentes, atentas, capazes de aprender e capazes de obedecer, por causa dessa graça fiel. Vamos aqui para as aplicações. Primeira aplicação. A natureza da vida cristã é crescer no conhecimento de Deus em Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele. O normal, o natural em ser cristão, em ser cristã, é crescer cada dia conhecendo mais e melhor o nosso Salvador, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Não é só para saber quem Ele é, mas é para ser como Ele é. É o nosso objetivo na santificação. Como se tornar forte na fé sem crescer no conhecimento de Deus? Sem aprender sobre a oração. Sem aprender sobre a conversação que agrada a Deus. Sem entender o que é graça e o que é perdão. Sem saber qual o momento certo de repreender e de estimular. Tudo isso vem com o crescimento espiritual. E isso faz parte da natureza da nossa fé. Segunda aplicação, devemos procurar confirmar a nossa vocação e eleição pela prática contínua dessas virtudes. Olha o que Pedro diz aí. Por isso, irmãos, verso 10. Procurai com diligência, repetindo a palavra diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar a eleição não era eleito, agora sou eleito. É confirmar para nós. Eu não posso falar assim, você são eleitos. Cada um dá conta de si. Agora, Paulo diz que existem evidências da eleição. São 3. Fé operosa, amor abnegado, esperança firme. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Quando que eu vejo eleição nas pessoas? Quando elas têm uma fé que trabalha. Não são crentes preguiçosos na fé. É uma fé que trabalha, é uma fé que testemunha, é uma fé que frequenta, é uma fé que ensina, é uma fé que fala de Jesus para as pessoas. Essa é uma fé operosa. Então, quando a gente vê crentes praticando isso, ele é eleito. Quando tem um amor abnegado. Abnegação é uma palavra difícil para sacrifício. Então, um amor sacrificial. Um amor que separa tempo para cuidar de quem está doente. Telefonar, ligar, ir na casa do irmão, ver o que está acontecendo, oferecer ajuda, mesmo ajuda financeira, se for o caso. É um amor que se sacrifica. Uma vez o irmão falou assim, eu não vou na casa de ninguém, ninguém vem na minha casa. E aí a pergunta é, mas qual é a distância da sua casa na casa do irmão? Qual que é a distância da casa do irmão à sua casa? Não é a mesma? Se você sair da sua casa para ir na casa do irmão, é a mesma distância que o irmão tem que sair da casa dele para ir na sua. Então, eu preciso aprender a fazer um pouco de sacrifício. Eu aprendi que quando a gente quer manter a família unida, custa caro. Aprendi com a minha mãe. Minha mãe gostava de fazer festa de Natal, festa de aniversário, festa de Ano Novo. Tinha que ter almoço, tinha que ter passeio, tinha que ter essas coisas. Era a minha mãe que organizava isso. Quando todo mundo casou e todo mundo saiu de casa, ela continuou fazendo isso. E um dia lá, ela ficou uns anos juntando dinheiro e ela alugou quartos de hotel em Caldas Novas para levar a família toda. Todo mundo foi, mas quem pagou foi ela.
Agora que nossos pais faleceram, está todo mundo esparramado. Vamos fazer um almoço? Quem que oferece a casa? Quem que oferece a carne? Quem que paga a Coca-Cola? Eu que não. Tem dinheiro para isso não, tem dinheiro para isso não. Quando é que a gente vai reunir? Nunca. Se a gente quer a família unida, a gente tem que gastar. Ou seja, tem que se sacrificar. Pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um passeio, pode ser uma visita. Para fazer a visita, você vai ter que gastar. E se não fizer, não une a família. Na igreja é a mesma coisa. Por que a gente faz acampamento, retiro, jantar dos casais, jantar dos namorados, café da manhã da escola dominical, almoço no Dia das Mães, jantar no final do ano? Para manter a igreja unida. E o conselho sabe disso. Tem que gastar. O pastor Wesley falou domingo passado sobre quantas vezes a ceia é associada a comer. E uma das coisas é que os dízimos da igreja, Deuteronômio 14, os dízimos das igrejas, os dízimos das pessoas lá do Antigo Testamento, eles também comiam deles, não era só o sacerdote. Uma parte era queimada, menos o holocausto tudo era queimado, mas uma parte era queimada, uma parte era do sacerdote e outra parte era da família, e eles tinham que comer ali, não podia levar para casa não. É igual aquela história do Araguaia, você pesca o tucunaré e tem que comer ele lá, porque senão o Ibama te pega no meio do caminho. Era assim. Então nós gastamos para que a igreja fique unida. Quando tiver um convite para o jantar, venha. Não tenha medo de vir. Agora saiba que é uma armadilha. É uma armadilha para você crescer em santificação. Vai ter oração, talvez tenha uma meditação, e a gente faz tudo misturado para que as pessoas se sintam bem na casa de Deus. E queiram voltar. Não só por causa da comida, mas por causa daquilo que ouviu, e viu e viveu no meio dos irmãos. E por último, eu acho que tem um último aqui, Deus nos provê dos meios necessários para nos auxiliar no processo. Deus diz, santifiquem-se, mas Ele dá os instrumentos. Ele não te manda para a Seara, Ele não te manda para o Ceará, sem ter como chegar lá. Ele dá os recursos. Deus tem abençoado a nossa igreja com recursos. E nós queremos usá-lo para a glória de Deus. Participe, envolva-se. É uma forma de investir na sua santificação pessoal. Vamos orar?